Vocês podem ver, nós temos uma presença ilustre hoje, nesse episódio do Sal Podcast. O Benício já tinha participado antes de alguma... Só na barriga. Só na barriga? Então, bem-vindo às câmeras, Benício. Olha lá. Seu primeiro Sal Podcast. Fora da barriga. Né? Uhul! Se apresenta aí pro pessoal, fala um oi. Fala, eu sou o Benício. Mostra toda a sua Meu beleza. pai é o Rafael, que tá lá atrás. Minha mãe é a Carol, que tá aqui. E tá aqui, tirando onda na frente da câmera, tranquila. Sejam todos muito Olha a bem-vindos câmera minha. É a primeira participação do Benício. A primeira participação no podcast. nesse penúltimo episódio do Sal Podcast. Opa, Saúde. saúde! Deus te crie, rapaz. Neste penúltimo episódio do Sal Podcast, já tivemos presenças ilustres aqui. Mas essa aqui mitou. É singular. O moleque realmente, né? Foi auspicioso. Vocês estão vendo que ele tá muito incomodado, né? com a Vamos câmera, finalizar, mas... com os holofotes. Olha o incômodo dele, olha como tá Ele tá sofrendo. sendo requisitado agora, né? Em outros cantos. É. Uma presença tão importante, né? Chegamos hoje aqui, o rapaz estava ali, estava num sono profundo, zero preocupação. Né? Isso aí, A carinha dele. muito bonzinho. Ai, a mãozinha dele. Ele tem um... Ele é o que? Uns 93% a Carol, 7% o Rafa. Né? Chegamos à conclusão que o dedo do pé parece com o pai. Olha só. Né, Beni? Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a esse penúltimo episódio desta longa série do Sal Podcast. E, né, auspicioso e curioso, como que eu faço para ele dormir melhor? Tem algum outro jeito melhor dele ficar no meu colo ou não? Tá bem. Quando se incomodar, a gente... Ele tá bem nisso. Nossa, foi muito bom. Rafael lá atrás, vocês tudo... Eu só ouvi Vocês o me Rafael. perdoem. Ó, e nesse nosso penúltimo episódio e no último que nós gravaremos a seguir, nós vamos falar de finitude. E olha que interessante, né? Maria Clara falou que todo fim também é um recomeço, ou um começo, né? Então é interessante que essa sequência do Sal Podcast esteja se findando, e justamente neste dia, né, nessa última sessão de gravação, nós temos aqui a presença desse rapaz que está dando os primeiros passos na vida, né? Os primeiros passos, no caso, simbolicamente falando, né? Porque ele ainda não anda, porque ele tem 3 meses, né? Então, mas que tá tendo tantas fases inaugurais na vida, né? O pequeno Benício. Já muito bem ajustado com a vida, né, moleque, né? Sim. Boa praça pra caramba. Sossegado, gente boa. Todas as nossas interações com ele foram assim, né? Né, Por carinha? enquanto, essas foram as minhas primeiras. Você Eu não- estou conhecendo ele agora, gente. É verdade. Maria esteve no chá de bebê, né, do Beni. Sim. E aí depois... Suspiro. Olha lá. Primeira vez que eu te vejo assim, né? Cara a cara. Eu já estive outras vezes com ele e, no geral, ele sempre bem sossegado, né? Sim. Enfim, e nós vamos falar de finitude. Você vê que a gente, quando começou esse Sal Podcast, né? A gente não sabia exatamente o que ia ser, né? Como é que iam ser a recepção, né, das pessoas, como é que a gente ia se sair com isso aqui, né? Sim. E foi uma jornada muito legal, né? Sim. Foi. O que você achou mais legal dessa jornada, amor? Ai, meu Deus. Não é? Quem sabe faz ao vivo, ô louco, bicho. Não sei, não. Não? Não sabe? Não sei. Não achou legal? Eu achei muito legal, mas eu não consigo escolher o que eu achei mais legal. Que coisas você achou muito legal dessa experiência de gravar o Sal? Eu acho que a interação de algumas pessoas, né, de vir conversar com a gente, falar, sabe, que eu já passei por uma coisa assim, eu também penso isso, ou até das que discordaram, sabe, de falar, não concordo com o que vocês pensam, com o jeito que vocês falam e tal. Acho que tudo isso teve uma importância, assim. Concordo.
uma das coisas que eu mais gostei foi da interação com a Maria Clara. Foi muito legal a gente ter feito isso com ela, os comentários das pessoas sobre a militância dela, né, de participar, né, de um podcast, de uma iniciativa como essa, e de participar de forma tão fluida, né? Então, sim, acho isso é verdade. Foi muito também. legal, né? Acho que isso aproximou a gente, né? Sempre me falaram também, nossa, Maria Clara, como ela participa com vocês, como ela conversa. Saúde, rapaz. Vou entrar aqui, dá licença. Olha lá. É muito longe. O pai do Benício ficou com ciúme, quis dar o meu aqui também? Quis dar uma pinta também, né, Rafa? Eu também Sempre vou por aproximar trás das o meu. câmeras, né? Você sabe que em algum momento a Carol também vai dar uma pinta aqui, aí você falou, bom, por Tem que não fazer eu, essa né? participação especial, né? Isso aí eu faço gosto. E é também pra ele fazer valer a parte que a gente falou que Verdade. o Benício parece com ele, entendeu? É verdade, Pra verdade. vocês olharem e Comprovar. falarem, realmente tem um percentual aí Espirrar? do pai. Mas também porque o Rafa foi condição sine qua non para esse Sal Podcast existir, né? Ah, sim. Ele Foi. nos deu todo o suporte na imensa maioria dos episódios. Tivemos trabalhos de Rafael Dili em alguns deles, de Do Matheus Matheus Faran em no muitos início, deles também. Matheus. Né? Mesmo quando o Rafa não esteve aqui com a gente, ele esteve antes. Porque ele deixava tudo organizadinho aqui. É verdade. Né? Então, o Rafa... Eu pediria para vocês em casa agora uma salva de palmas pro Rafael, né? Nós não vamos ouvir. E o Rafael, inclusive, é meu casca de bala já faz uns 15 anos aí, já que a gente trabalha junto. A gente tava fazendo a conta. Mais tempo que eu. Foi, né? Foi. Mais tempo com ele do que eu com ele. É É mesmo. mesmo? Caraca! Nossa, não? Quando ele começou a namorar... Já tá. Já tava. Caso não tenha dado pra ouvir, a Carol falou, inclusive, acho que ele é seu casca de bala há mais tempo do que eles estão juntos, né, Carol e Rafa? Para a alegria de todos nós, apesar disso, a relação de vocês é muito mais profunda, né? Que bom. Então... Gente. Ele riu, ainda bem que ele riu. Porque, afinal de contas, eles é que tem que se aguentar mais, né? Então, melhor pro Rafael que não seja eu que ele tenha que aguentar o tempo inteiro. Melhor pra Carol que seja o Rafael o par da vida dela, né? Então, porque senão, já pensou? Comigo é que não seria, né? Então... Mas, então, obrigado, Rafa, por essa e por tantas aí. Muito bom. E você, Maria, o que foi que você mais gostou? Acho que seguindo esse raciocínio de vocês que você tinha falado, inclusive, da interação comigo, uma coisa que eu gostei muito foi ter esse contato com as pessoas e trazer certos assuntos para uma galera da minha idade. Então, muita gente que me segue, assim, vem ver o Sal e tudo, e eu vejo o pessoal comentando. E às vezes eu percebo assim que tem alguns jovens que me seguem, eu sigo eles também e tal, tenho um certo contato assim pelas redes, e que acaba faltando um pouco de oportunidades assim de trocas de certas ideias, né, de ambientes para falar sobre certos assuntos, pessoas que realmente gostariam de exercitar um diálogo a mais, e falar mais abertamente sobre algumas coisas, sobre algumas opiniões, e às vezes simplesmente não dá, né, por causa do ambiente no qual você está inserido. E aqui eu acho que a gente construiu um ambiente muito legal para isso, porque da mesma forma que a mamãe ela traz uma coisa um pouco analítica e ao mesmo tempo ela pega uma coisa emotiva da situação ali, aí você faz uns comentários às vezes mais diretões, com um toque humorístico. Até mais ríspidos, né, às vezes. Mais ríspidos. Aí eu dou uma filosofada, a gente tem formas muito diferentes de tratar sobre as coisas, mas eu acho que são justamente essas diferenças que fazem as pessoas também se sentirem confortáveis para falar de diversas formas as opiniões que elas têm, né? E isso possibilitou muitas trocas, gente que discordou da gente, alguns comentários, inclusive, tipo, das pessoas querendo brigar, gente também falando coisas muito legais. Então foi uma montanha-russa isso aqui. Foi mesmo. Você sabe que você falou, né, das pessoas que discordam ou que se aproximam e tal. Eu tive a impressão que eu perdi pessoas ao longo do Sal Podcast. É mesmo? Eu tive.
E acho que tudo bem. Eu também. Acho que tudo bem. Também. Faz parte, né? Eu achei que não. Porque a gente Você falou... achou que não, que você não No pegou meu ninguém. caso. Ah, tá, É. sim. Aham. Tá. Porque a gente fala, né, que a gente trouxe as pessoas de alguma forma pra sala da nossa casa, né? Sim. São temas que a gente discute e tal. Então, acho que as pessoas sabendo um pouco melhor como é que a gente pensa, Levanta ele um pouquinho mais. pra onde? Levanta, sim. Em que sentido? Sim, de pé. De pé? É, que ele parece que ele tá meio... Não, não tá não. Não tá. Isso é uma coisa que eu tô atento. Ele tá bem esticadinho, ele tá bem apoiado aqui em mim. Né? Mas aqueles, né? Você pode também fazer as honras, ó. Bebê, Vai com a tia Mônica. Lá vai ver esse. Olha lá. Olha o tamanho do cara, gente. Vamos mostrar o pé dele? Fecha aqui, por favor, Rafa. Fecha aqui, por favor. Ó, gente, olha esse pé desse carinha. Coisinha Licença, fofa. viu, bem? É que é um pé Parece muito uma maneiro, cara. bisnaguinha. Você É muito inteiro parece maneiro. uma bisnaguinha. Olha lá. Vocês estão vendo? Você acha que pode uma coisa dessa? Ele rindo. É um pé muito maneiro. É isso mesmo. Muito bonitão. Cheiroso que só. As câmeras ainda não pegam, né? Enfim. Quem sabe um dia. Peraí que tá Então, mais pra cá. o que eu percebo é que as pessoas se dando conta um pouco mais de como a gente pensa, elas acabam por ou se identificar mais ou por repelir, né? E eu tive essa clara impressão de que algumas pessoas talvez tenham mudado um pouco o comportamento, né? E eu Sim. acho que tudo bem, acho que, né? É parte do processo. Aliás, se elas conviveram um pouco mais com a gente neste Sal Podcast, se convivessem mais profundamente, provavelmente fariam isso mais rápido ou de forma mais, né, mais marcada ainda, né? Ah, ou não, né? Depende. Eu acho que eu me aproximei até de algumas pessoas, assim, que foram assistindo o Sal Aham. e tudo. Mas, o que você falou também tem sentido. Acho que ambos são verdade, né? Sim. E aí, eu acho bastante importante também, deixa eu pegar minha cola aqui para não cometer nenhuma A gente fala indelicadeza, sobre os nossos patrocinadores. agradecer nossos patrocinadores, nossos apoiadores, porque eles foram parte fundamental Formidáveis. disso aqui, e sem eles isso nem seria possível. Então, a gente agradece muito. A gente sabe que quem investiu aqui, investiu por um voto de confiança mesmo, né, na gente, por um apoio a essa mensagem no mundo tão louco que a gente está vivendo, né? E sem a menor pretensão de ter um retorno do investimento, como todo mundo espera quando faz um investimento em comunicação, né? Sim. Mas, E hoje eu acho também importante, talvez, a gente falar os nomes de todas as pessoas e empresas que já patrocinaram o Sal, mesmo os que não patrocinam hoje. isso eu não tenho certeza se eu vou lembrar de todos, né? Mas a gente não tem anotado? Quer ficar de... Não sei, filha. Mas vamos De nos qualquer esforçar. forma, A gente agradece a todos que passaram por aqui, todos os apoiadores que nós já tivemos, né? Mas muito especialmente a esses que estão com a gente até agora. Teve gente que chegou depois, mas tem gente que está com a gente desde o começo, né? Então, especialmente, muito obrigado a Matrix Contabilidade, Patrão Rig Cruz Advogados, Spa Júlio Ganico, Shake Agência e Spinehead, que estão desde o começo, né? Muito obrigado também a Doc Fácil, despachante, ao Marcel Lima, planejador financeiro, que embarcaram em seguida, mas que também foram imprescindíveis para nós. E agradecer também à família Thompson, que esteve conosco no começo, Camila Macedo, joalheria, Vivi Jaques, que também esteve com a gente por um bom tempo, Roda Muc, que esteve também conosco por um bom tempo, a Imobiliária Aliança, que nos apoiou, agradecemos muito também, a Remax Meet, que esteve também conosco em algum período. Doc Fácil? Doc você Fácil já eu falou? falei, falei. Mas eu acho que tem alguém que esteve com a gente no começo. A Mônica, é verdade. Né? Nossa amiga psicóloga Mônica Thomas. Mônica Tomás. Tomás. Eu sempre errei. Eu sempre. Eu acho que é Tomás, mas eu vou falar Thomas porque eu acho que eu tô errado. Não, mas É Tomás. Então, Mônica Tomás. Mas eu acho que ainda tinha mais alguém que ajudou a gente no começo. Acho que tinha mesmo. Tinha. Tinha mais alguém. Era. Mas eu vou lembrar. Quem se lembra?
Então, muito obrigado mesmo a todos eles, mas a gente agradece muito mais ainda quem apoiou a gente aqui, assistindo, participando, Sim, né? Teve uma galera que interagiu bastante com a gente aqui, foi muito legal, né? Sim. sim. Mas quando a gente fala de finitude, uma vez eu ouvi algo do Júlio que fez muita diferença e tem feito muita diferença na minha vida. O quê? Que é a finitude, ela é temida por quase todo mundo, mas ela, ao fim e ao cabo, é o que dá sentido a todas as coisas. Porque se a gente não tivesse a ideia de que as coisas terminam, de que a própria vida termina, a gente não teria senso de urgência para nada, né? Então, a finitude é o que dá sentido a todas as coisas. A gente sabia, em alguma medida, que o sal, em algum momento, ia parar, né? Pode até ser que um dia ele retome, mas a gente acha muito importante fazer essa parada agora por um conjunto de motivos que a gente explica melhor depois. Mas no fim das contas, saber que as coisas acabam permite que a gente empenhe tudo que a gente tem. A gente não deixa para depois, Sim. né? Então aqui no Sal, por exemplo, não me lembro da gente ter deixado algum tema ou deixar o melhor pro final, porque a gente Não. nunca sabe, né, quando é, né? A gente viveu muito aquele conceito do carpe diem, né? Sim. Aproveite o dia, não deixar pra amanhã o que a gente consegue fazer hoje, assim, né? E como você disse, essa noção de que as coisas terão um final, seja como for esse final, ela inclusive nos ajuda a tentar prever, fazer uma espécie de uma previsão, assim, um desenho na sua cabeça da história que você quer contar. E a gente fez um episódio sobre isso também, como é que você conta a sua história, como é que você narra algo que já aconteceu. Uhum. E também, como nós já falamos aqui no Sal Podcast, a história é a substância, ela é a essência da vida propriamente dita. Uhum. Quando a gente tem a noção de que projetos nos quais a gente se engaja, momentos das nossas vidas, fases. Então, a infância um dia vai acabar, a adolescência um dia acaba, a idade adulta um dia acaba, e a própria vida acaba. Quando a gente pensa nisso, isso nos convoca para a necessidade da gente escolher direito o que a gente vai fazer naquele dia. Sim. E o que essa ação, que papel essa ação vai desempenhar na história que você quer contar. Perfeitamente. Eu acho que a gente contou uma história legal aqui. Eu também acho. E eu não sei se vocês perceberam, mas o Benício preferia meu colo. Só acho. Ele tá conversando comigo, eu só queria falar pra vocês que eu não ouvi nada do que a Maria Clara falou. Então Porque tá. o Benício tá conversando aqui. Então você quer dizer que ele gostou mais da sua presença do que da minha? Eu não sei, agora ele parece. viu a mãe dele, Eu acho ele que deu uma risada pra ela. esse é um bom indício, né? O cara conversar com você, né? Pô, Benício, por que você não bateu papo comigo, carinha? O tio também é Ele legal. tava conversando, não tava, Carol? O tio é resenha também. Vai conversar algum dia, né? A gente ainda vai trocar umas ideias, fica tranquilo. Se Deus assim permitir, né? Olha lá, ele tá se virando pra a chupeta. Meu, onde que com 3 meses o cara já tá Então. articulando pra pôr a chupeta na boca? E brabo, hein? Agora eu vi a mamãe, ó. Agora Não ele tá bravo com a difícil. chupeta, ó. Se liga. Não, eu já tentei colocar nele. Ah, é? Não tá querendo. Então perdemos, né? Essa briga desigual. Vem cá, Carol, olha lá. E essa é a Carol, ó, a mãe do Benício, ó. Gente, ele tá rindo pra ela, pelo amor de Deus. Parece. Obrigado pela participação especial, hein, Beni? Muito fofo. Muito fofo. Ele olhando a luz. Olha lá. Todo entretido, ele tava assim, ó. Ele gosta de ficar em pé, não? Ele gosta. Quer Verdade. se sentir altivo, né? É isso aí. Tá certinho, moleque. Muito fofo. Então, eu fui ver o material aqui, eram esses mesmos os patrocinadores. Mas eu tenho a impressão que a Cleia, da Doc Fácil, entrou desde o começo. Eu falei que ela chegou depois, mas acho que ela entrou desde o começo. Acho que sim. Eu acho que Foi dá desde o fácil começo, também, sim. É verdade. É isso aí. Sim, Então, esteve conosco. a Maria Clara estava falando que acredita que a gente contou uma boa história, né? Tá. E eu acho também. Agora, ainda sobre isso, né, da finitude, do medo da morte das pessoas, né? Eu tenho dito muito nos últimos dias por causa da jornada
A pessoa fala, vou numa próxima turma e tal. Eu falo, bom, ó, se eu viver até lá, né? Fazemos a próxima turma. Né? Aí a pessoa, nossa, mas que coisa horrível e tal. Hoje ainda, né? Eu despedi de uma pessoa lá na Guaracop, né? E aí eu falei assim, ela falou, você volta? Eu falei, a ideia é essa, né? Semana que vem tô aí. Mas isso se eu estiver vivo? Não tenho certeza se eu vou estar vivo, né? Então, e as pessoas se escandalizam um pouco com isso. Mas eu certamente não faria, eu queria fazer mais coisas do que faço. Mas eu certamente não faria metade do que eu faço se eu não tivesse a perspectiva da morte diante da minha percepção o tempo inteiro, né? Tem até exercícios sobre isso, né? A gente aprendeu isso com o Dr. Ítalo, né? Sim. Ele faz... Esse exercício não é originalmente do professor Olavo? Sim. Do Sim. Necrológico. Necrológico. A gente até já tinha feito, sei lá, né? Muitas atividades aí na igreja e tal, né? Já tinha feito. Eu e o Fábio, a gente tinha feito um curso uma vez. Verdade. E a gente tinha feito também, aí pensando no casal, né? E eu já fiz especificamente esse exercício. Assim, é engraçado, porque eu tenho hoje essa perspectiva mais organizada e já falei, acho que aqui também no podcast, que a pandemia nesse sentido me ajudou. A mim também. Assim, a gente precisou, né, de alguma maneira. Eu, assim, na minha história de vida, eu perdi um tio, a mãe de uma amiga, o pai de uma amiga. Só isso. Então, assim, nunca tive, né, um grande contato, né? Tem os avós, mas aí é aquela história. É um pouco que, entre aspas, a gente espera, Uma né? ordem Que os mais mais natural, velhos, Sim. né, vão morrendo e tal. Sim. Só que aí a pandemia, ela deu, né, essa possibilidade aí pra gente de olhar pra morte e entender que ela faz parte, né? Então, esse processo da finitude é engraçado, porque ele tá em tudo da nossa vida, né? Sim. Em tudo, em todas as partes, inclusive nisso que a gente No tá fim do projeto, propondo hoje aqui, né? É. E aí, como é que a gente lida? Aí, assim, eu já ouvi uma pessoa falando assim pra mim, mas você fala da morte assim com muita facilidade. Isso é estranho. Você precisa, né, ver direito aí o que tá acontecendo e tal, né? E a grande questão pra mim é que não é que eu falo com facilidade e também não é fácil, não é engraçado isso? Eu consigo olhar para a perspectiva da morte, mas isso não significa que seja menos dolorosa. As pessoas Pra confundem, mim, né? entendeu? Facilidade com naturalidade, né? Tipo, hoje aqui, por exemplo, eu tô super emotiva. Dá pra entender, né? O projeto significou bastante pra gente, né? Sim. Então, e a gente também tá privado de sono, né? O que ajuda. Eu não tô Privado muita não, mas privado eu de sono tô a de gente costuma TPM. estar, né? Pode ser isso Também aí. virou um pouquinho de tradição, né? Acho que durante todo o tempo que a gente gravou o podcast, surgiu tanta coisa pra fazer, a gente acabava chegando aqui nos episódios. Café! Vamos lá! É nóis, né? E... Senti Nossa, muito né? sono aqui no seu podcast, viu? Eu senti muito sono. Muitas vezes foi difícil, porque, né? Sim, porque é um Acho que é momento luz que branca. você senta como... A gente tinha essa sensação, né? Tipo, de estar à vontade, como se fosse na sala da nossa casa e tal. E Sim. aí você dá uma tranquilidade, assim, né? Ainda bem que foi na sala de casa, que se fosse especificamente no sofá, Nossa! aí ele eu ia durmo dormir. mesmo, né? Aí nos primeiros 2 minutos acho que você já tava apagado, assim, né? Padre Bruno Santana fala, né, que ele e a família têm um costume de dormir um filme, né? É muito legal. E eu não sabia que eu tinha esse costume. Muito legal. Ele deu nome a algo que eu sempre fiz, né? Então tem esse hábito de dormir um filme. E, gente, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, uma Faça. provocação, então. Nesse assunto, assim, muitas vezes terminar alguma etapa da vida, algum projeto, qualquer coisa, assim, né? Pode ser muito doloroso e deixar as pessoas confusas, assim.
Então, que conselho vocês dariam para alguém que esteja passando pelo final de alguma etapa de alguma coisa? Quer começar ou eu? Tá pensando? Não, eu posso falar. Então vai. Assim, por mais difícil que seja, eu acho que tem que pensar que tudo passa. Sejam as coisas boas ou as ruins, tudo vai passar, né? Então, acho que o primeiro de tudo é ter fé em Deus, né? Eu creio, por exemplo, no plano de Deus, então isso está acima de tudo pra mim, né? Uhum. Acho que é isso. Sabe que tem aquela música que era da novela, né? Chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. Uhum. Então, quando você já é velho, o que é o nosso caso, você já viu um monte de coisa acabar. Você já viu dores horríveis se aproximarem, né? Uhum. E você já viu que às vezes os seus piores pesadelos acontecem e que quando eles acontecem você percebe que não era tão ruim. Né? Então, depois de você ficar velho, você começa a entender que é normal, faz parte, que as coisas são feitas de ciclos mesmo. Então, por exemplo, quando a gente perde um amigo, né? A gente lógico que tem um pesar. E às vezes você perde um amigo porque ele se foi mesmo, né? Eu já tive a infeliz experiência de perder amigos um bom tanto de vezes. Amigos de quem eu sinto falta pelo menos uma vez por semana, mesmo anos depois deles terem faltado. E já tive perdas de amigos que estão vivos por aí, né? E aí a gente entender que isso também faz parte, né? Que isso também é cíclico e que de duas uma, ou seus amigos vão se desenvolver, crescer e você continuar na mesma, acontece. De eu, por exemplo, ter ficado para trás em momentos que meus amigos estavam fazendo o que tinham que fazer. E vice-versa. Às vezes você cresce e as pessoas permanecem, né? Então, como o alto da montanha é frio e solitário, cada vez que você decidir fazer alguma coisa de mais relevante da sua vida, da sua trajetória, vai ter coisa que vai ficar para trás. E ok. É bem do jogo mesmo. Então, o conselho seria encarar com naturalidade. O problema é que, no geral, quando a gente se despede de algo, a gente sempre sente que não fez tudo o que podia. Eu, por exemplo, tenho clareza de que eu não fiz tudo o que eu podia por esse Sal Podcast. Mas cheguei perto disso, né? Fiz quase tanto quanto possível. Porque aquilo que eu não fiz também está muito ligado às minhas limitações, às minhas desorganizações, né? Aos meus medos, às minhas mazelas, enfim, né? Mas o mais importante de tudo é fazer tudo o que você tem que fazer com aquele espírito de dever mesmo, com um senso de dever de Estado, né? O que é o senso de dever de Estado? Dever de Estado é, no estado em que me encontro, o que me compete, o que eu devo fazer. Ou, como bem diria o grande São José Maria Escrivá, faz o que deve, está no que faz. Então, se você sente muito por alguma coisa que está se findando, provavelmente é porque você reconhece que faltou um gole. Faltou você fazer algo mais. Então, deixa aí e se prepara para a próxima. Acho que é muito disso. Mas no que você pensou aí? Que teve algum momento que pegou algo para você? Eu acho que às vezes eu tenho algumas perguntas, sei lá, que surgem e que eu imagino que talvez as pessoas que estão assistindo gostariam de ouvir a resposta, por mais que talvez nem tivesse pensado na pergunta. Sim. Então, você vê, por exemplo, né, quando a gente começou esse Sal, a gente disse para todos os apoiadores, olha, provavelmente vai ser pequena audiência. Provavelmente não vamos fazer grande barulho, né? O convite era, nós estamos convidando você para a pior oportunidade de investimento que você já teve, pelo menos do ponto de vista material. Duvido que algum apoiador do Sal Podcast ganhou um único cliente porque apoiou o Sal Podcast. Duvido. Mas eu aposto que alguma coisa foi acrescida à vida deles, ainda que eles não saibam, não percebam, porque eles apoiaram uma iniciativa que pode ter feito diferença para alguém. Para minha aflição, esse mundo digital, né, ele é uma agonia permanente para mim. Por quê? Quando a gente fez a revista, por exemplo, né, eu já tive o prazer e o desprazer de encerrar muita coisa. Então, quando a gente fez a revista, ou quando a gente saiu do Jornal Olho Vivo, ou quando eu saí do Jornal do Farol, quando eu concluí
a minha estada na associação comercial, ou de cada cliente que eu saí, eu tinha elementos materiais de que o meu trabalho tinha surtido algum efeito. Então, por exemplo, na revista Weekend, eu sei que tem empresas que se fez, né, ou que se fizeram, melhor dizendo, muito por causa da revista existir, de dar retorno, de trazer cliente, etc e tal. Então, eu sei que a revista ajudou, em última análise, ainda que em escala infinitesimal, o guarulhense médio a gostar da sua cidade um pouco mais. Nós prestamos um puta serviço. Foi mesmo. E um monte de gente não vai nem saber que nós existimos. Tá tudo bem também. Né? Agora, com o sal é mais difícil. Porque a gente nunca vai saber. Você não consegue medir. Nunca vai saber. E tem outra coisa, né? Um dos motivos da gente encerrar o sal. A gente grava toda semana. É virtualmente impossível que as pessoas nos acompanhem semanalmente. Então alguém que é muito habituê nosso, a essa altura tá 6 meses atrasado. Porque se a pessoa vê um episódio a cada 2 semanas, o que é fantástico para nossa audiência, Sim. o cara não É consegue. a Cláudia. A Cláudia me mandou uma mensagem hoje e falou: Mônica, pelo amor de Deus, vocês não vão tirar do ar os outros episódios, né? Não vamos. Ela falou, porque eu quero assistir em sequência. Ela falou, então eu fui lá no primeiro. Então ela tá lá no começo ainda, entendeu? Sim. Então, realmente. Então, por exemplo, os nossos últimos episódios têm tido audiências pífias. Tem episódio com 20 visualizações. Né? É muito desanimador você vir aqui gravar, não sei o que, mobiliza a gente, papo, tudo, né? Pra você ter 20 visualizações. Só que o difícil é ter em mente que não são 20 visualizações. Quantas serão daqui 10 anos? Né? Talvez sejam 200. Talvez sejam 2.000. Talvez sejam 20 acho mil. que um ponto também é porque a gente nunca viu isso aqui exatamente como um negócio. Nunca. Então, por isso que também a gente fica aí nessa pequena média, né, de visualizações, porque e quem tá aqui que tá vendo isso atualmente, né, vai saber, quem tá aqui com a gente, que vai ver isso aí nas próximas semanas, vai saber, a gente não fala, né, nas nossas redes sociais, né, do sal. Sim. A gente não fala, a gente não coloca corte, a gente não... Então, assim... Porque acho que era algo assim... Uma mistura de hobby, serviço. Acho que hobby não. Eu passo muito gravar as coisas em estúdio. Eu passo também. pra caramba. Não era hobby, não. Sou bem fera. Não, mas é porque a gente Mas tinha é um uma serviço. intenção. A gente tinha uma intenção. Uma intenção. E a gente serviço mesmo. Tem uma intenção. Nós estamos parando de gravar. Sim. Nós não estamos acabando com o projeto. Sim. Então, por Porque exemplo... tudo vai ficar aqui, né? Sim. E pode A ser gente retomado tá um dia. encerrando a primeira etapa da coisa. Não vai longe, né? Ô, Rafa, o som da Maria tá bom, Rafa? Tá. Então, por exemplo, do Sal Podcast nasceu a Sal Produtora. Então, nós vamos lançar em semanas um livro que é o livro da Camila. É sobre ser. Da Camila Macedo e Leandro Milagre. Que já esteve com a gente aqui. O livro tá pronto. Ela esteve com a gente aqui. E ele vai sair com o selo Sal Produtora. Já frutificou. Percebe? Então, assim, a questão do que a Mônica falou nós não tratamos isso aqui com toda a energia que talvez o projeto até merecesse, mas é porque a gente tem uma vida, né? A gente encaixou o sal da nossa vida de formas tais e maneiras que o centro da nossa vida está no sal, mas o sal não está no centro da nossa vida. Então, não teria como, né? Agora, se a gente conseguir ter um mínimo de diligência e de dar uma atenção para esse Sal Podcast, a gente vai daqui para frente fazer cortes dos episódios que já existem, continuar postando os cortes, só não vai produzir conteúdo novo porque realmente a gente entende que tem que dar uma pausa para que as pessoas possam consumir o conteúdo que já existe, né? E deixar ele um pouco, né? Quem sabe um dia, daqui a pouco a Maria Clara fica famosa com as coisas que ela faz, o trabalho dela, né? Ou a Mônica, que tem uma vocação gigante para as redes sociais e que por cuidar de uma família, de uma casa e de tudo que isso envolve, às vezes não consegue também ter esse tempo, né? Mas os caras estão crescendo e tal, né? Uma delas pode ficar muito famosa na internet, né? Ou alguma das coisas que eu também produzo pode viralizar, enfim, um dia pode ser que o sol seja grande, né? E aí a gente vai olhar para esse episódio aqui e vai falar, olha que legal, né? Como a história é curiosa. Mas nunca foi o nosso plano um projeto de grandeza. O nosso plano sempre foi oferecer uma perspectiva
de uma família empenhada em fazer a coisa certa, o que não quer dizer que a gente seja um modelo, né? Mas também num mundo tão filha da puta como que a gente tá vivendo, em última análise a gente acaba, mesmo com tantas limitações e contradições, sendo um modelo de uma forma ou de outra, né? Muito mais pela falta de referenciais melhores do que por algum brilhantismo da nossa parte, até porque nós temos clareza de que todo o melhor que acontece para nós é pela graça de Deus e não por méritos nossos. Então, o que há de mérito aqui é um empenho, uma reta intenção de fazer o que é certo. Então, a gente entendia que tinha uma mensagem para oferecer em meio a uma internet tão progressista, relativista e demoníaca. Basicamente é isso. A gente sabia que mesmo com as nossas limitações, a gente produziria um conteúdo que pode não ser tão comercial ou tão atrativo, mas ele indiscutivelmente é muito melhor do que 99,9% do que se vê nessa esfera digital, né? Então, a gente entendia que a gente precisava oferecer uma perspectiva. Não como quem tem algo a ensinar ou ficar cuspindo regra para os outros, mas como alguém que é, no mínimo, né? Nós somos uma família, no mínimo, com uma qualidade de interlocução para propor reflexões. Nem que seja para depois discordar de tudo, né? E se discordar de tudo, das bordas de tudo que a gente fala, no centro está Jesus Cristo. Com isso, se você discordar, né, assim, é apenas algo que se lamentar, né? Porque a gente pode não ter entendido adequadamente a mensagem do mestre, né? E a gente pode fracassar miseravelmente na aplicação das regras, mas elas vão. Então, estão aí para servir de balizador para nós e para todo mundo, né? Então, a gente lamenta se em algum momento as nossas contradições e a nossa falibilidade no cumprimento ou na observância dessas regras tenha atrapalhado e sido um ruído na nossa comunicação aqui. E a gente espera sinceramente que não só de hoje para trás, de tudo que a gente gravou, tudo que já aconteceu até agora, mas de hoje para frente, de todo o conteúdo que a gente mantiver aqui e que possa alcançar as pessoas, que as pessoas possam ter a caridade no olhar de se prender àquilo que é a nossa reta intenção. E não necessariamente o nosso movimento na vida. Que esse sim é errante, né? Mas eu me despeço dessa longa e frutífera série com uma sensação de um certo pesar, de uma saudade, mas de dever cumprido. Sim. Na medida do nosso possível, da nossa fraqueza, né? Sim. Mas você dizer algo? Não? Eu não, tô esperando. Eu não. Eu tive a impressão que alguém estava esperando eu concluir essa longa fala para dizer algo. Acho que era a Maria. É? Eu? Não? Não. Não. Enfim, mas então que Deus nos permita, apesar da distância das câmeras, né, pelo menos por um bom período, né, que Ele nos permita também encontrar formas de manter vivo isso, né, ainda que seja, por exemplo, produzindo novos cortes e quem sabe através deles atraindo mais gente, né, para conhecer esse conteúdo, para concordar, discordar, ou às vezes para ter alguma ideia melhor, né? Sim. Não raras às vezes uma ideia mais ou menos Impulsiona uma ideia impulsiona uma de ideia fato melhor. boa. Exatamente. Então, é isso. Eu pensei que talvez este tema pudesse dar 2 episódios, mas eu acho que concluímos, né? Acho que sim. Então eu tava pensando, caramba, é um tema que é tão profundo assim. Eu imaginei que ele também fosse extenso, mas eu acho que realmente tudo que a gente falou aqui resume bem toda a nossa experiência e tudo aquilo que todas as nossas considerações gerais, quase como um epílogo, assim, uma espécie de apêndice para tudo isso que a gente já viveu e já tá postado aí no canal, né? Eu acho que assim, o assunto realmente ele rende muito, mas é porque nós estamos vivendo a situação de finalizar, Aí entendeu? ele virou pra gente, Então ele- alguém tem uma coisa a falar, e eu acho que a gente tá tanto num clima tipo, caraca, Aham. acabou. É. Que é isso, a gente tá Entendeu? vivendo, né? Então, Ainda não foi. como a gente está vivendo aqui um processo aí, né? Meio que um luto, né? Sim. Então, acho que por isso que as palavras também vão. Vão minguando, né? De alguma forma também,
Isso, a Maria Clara colocou bem, um epílogo, né? Um epílogo e não um obituário, porque afinal de contas... Obituário. Porque não é a morte de um projeto, né? Não é. Talvez, inclusive, seja o que precisa para que ele ganhe força. Às vezes as coisas ganham força depois do seu encerramento, da sua morte simbólica, por assim dizer, né? Quantas pessoas você não conhece que depois que morreram passaram a ficar mais vivas, né? Na sua memória, no seu coração, Pelo amor de Deus. como balizador das coisas, né? Teve pessoas fulano que só foram conhecidas depois da morte. Exatamente. É verdade. Tanto de artista, de músico, pintor. O Van Gogh, por exemplo, Sim. ninguém dava nada pra ele quando ele tava vivo. Né? Talvez, você tá vendo? Vocês não estão dando nada pra nós, né? Vocês não, que quem tá aqui, quem tá vendo agora, que vai estar ali nas visualizações, as 20 e poucas ali, ó. É verdade. Que a gente infelizmente não sabe quem é. Mas a gente sempre vai estar muito aberto a qualquer bate-papo sobre qualquer coisa que você tenha visto aqui nesse Sal Podcast, né? Pelas nossas redes sociais, em que a gente também não é tão cuidadoso e presente quanto deveria. Né? Mas ainda sobre isso, né? Sobre o fim das coisas, né? Um pouco ainda voltando à pergunta da Maria, certas coisas precisam ser encerradas para dar lugar a outras, né? Então, por exemplo, agora eu estou colocando mais empenho na jornada, que é um projeto que eu acredito muitíssimo. Então, as turmas acontecerão inclusive de sextas-feiras, que é um dia que a gente grava. Inclusive, motivo pelo qual a gente com muita frequência está com sono quando está gravando, né? Porque aí todo o sono acumulado, né, chega na sexta-feira. Aí eu, por exemplo, muitas vezes no fim de semana vou dormir longamente, né? Acordo tarde, durmo no meio da tarde. Não acorda à tarde, acorda cedo, mas... No sábado, mas no sábado eu acordo cedo por causa da missa. Domingo. Domingo não, domingo. Agora eu acordo cedo. 9 horas, imagina. Né? Mas eu acordo 9 horas, eu acordo meio quadrado. Mais cedo, Acorda né? mais cedo. Enfim, é mais tarde do que eu costumo acordar, né? Normalmente é 6 e qualquer coisa, né? Então, às vezes um pouco antes das 6. Então, para quem dorme 5 horas, mais ou menos, 4 horas por noite, chega no fim de semana, durmo 7 horas, fica até meio passado. Assim, Aí de tarde, eu durmo um filme com as crianças, alguma coisa assim, né? Aí de noite, muitas vezes, vou dormir mais cedo também, então... O sono na sexta-feira é quando ele está no pico do atraso, né? Então, para nós também é importante que a gente cumpra essa etapa aqui no Sal, para que a gente possa tocar outras coisas que a gente precisa fazer, né? Se um dia for necessário, a gente volta, né? Se algum de nós 3 tiver morrido, grava os 2 que sobraram. Ou pode ser que mesmo com todos vivos, alguém toque isso aqui diferente, né? Pode ser que Maria Clara esteja, sei lá, na Dudinca, e eu e a Mônica vamos gravar sozinhos, né? Ou vice-versa, enfim. Não é descartada a possibilidade de que um dia a gente volte às câmeras. Até é uma coisa que eu gostaria, né? Sim, eu acho que vai acontecer. Tanto que acho que pra mim essa despedida assim não tá... Sabe quando você não sente realmente que é uma despedida? Não sei. Pra mim não tá colando muito essa ideia, não. Acho que a gente vai voltar. Mas talvez seja, né? Talvez seja. E se for, a gente agradece muito a todos que nos acompanharam até aqui. Rogamos a Deus, Pai Todo-Poderoso, que esses frutos possam seguir. E no final das contas, esse é o sentido da vida, né? Que a gente possa fazer coisas que frutifiquem e permaneçam mesmo após a nossa morte, né? Quem sabe esse sal seja uma dessas coisas, né? E que a gente possa produzir muito mais, né? Que não seja em podcast ou que sejam outros livros, né? Temos um para tirar do papel, né, irmão? Para colocar no papel, melhor dizendo. Temos um livro para colocar no papel, melhor dizendo, né? E tantas outras coisas, né? Mais turmas da jornada. A Maria Clara sabe Deus quais são os caminhos, os desígnios, né? Pro futuro dela. Mas a gente espera que para vocês isso tenha sido uma jornada valorosa e agradecemos profundamente a todos vocês, porque para nós foi uma jornada fora de série, que marcou as nossas vidas, transformou a gente e a gente sempre vai lembrar disso aqui. Deus abençoe você. Até as próximas.
Tchau. Tchau. Tchau.